um avião da Varig que decolou do Galeão indo para Paris. Não, indo para Londres com escala em Paris, em Orly, né? Orly. E aí, quando já estava descendo, saiu uma fumaça de trás, e aí os comissários tentaram apagar com o extintor, não conseguiram. Aí um passageiro levantou, que era para estar todo mundo já de cinto e tudo, e foi seguindo um comissário lá para frente. E em questão de segundos, assim, a fumaça tomou conta do avião, os pilotos enxergavam mais e abre janela para conseguir enxergar e pousou no milharal antes de chegar na pista do aeroporto. Todos os passageiros perderam a vida, menos esse cara que levantou. E acho que uns 4 comissários perderam a vida e vários sobreviveram. A tripulação inteira sobreviveu praticamente. Não, teve então, teve comissários que perderam a vida. E teve piloto com fratura exposta e tudo mais, mas sobreviveram. E aí é o caso do único sobrevivente. A investigação do órgão francês indicou que possivelmente foi uma bituca de cigarro jogada. Não é isso, desculpa, não é isso que o BEA fala. Fala assim, não foi possível determinar a origem. Isso, é inconclusivo. Não foi possível determinar a origem do fogo. Por favor, o avião está pousado lá e é um campo de cebola. Está pousado num campo de cebola? Você acha que não dá para dizer a origem do fogo, cara? Não é que ele caiu e afundou a 12 mil metros de profundidade no mar? Está parado no campo de cebola. Mas eles especulam, eles têm a tese de que pode ter sido uma bituca de cigarro. Não, mas isso não está, desculpa. Não está escrito dessa maneira. Essa tese é a imprensa, todo mundo fala. O BEA, que levou um tempo maior do que deveria para publicar o relatório foi sair só em 1975, se não me engano, fala que não foi possível determinar o local de origem do fogo. Por favor, né, gente? Como? Se coloca no tempo, tá? Esse daí foi em 73. Demorou um tempo. O relatório saiu em 75. A década de 70, estamos em ditadura no Brasil. E o Brasil tinha recém comprado uns aviões para a Força Aérea Brasileira, que eram Mirages, fabricados na França. E todo o interesse da França em manter o negócio, né, funcionando. Resumindo, o Panda quer contar eu vou deixar o Panda contar de o que o Mirage tem a ver com essa história. Tá. Houve um problema no sistema de ejeção de um dos Mirages. Um dos componentes do sistema de ejeção dos assentos do Mirage teve um problema. Esses assentos eram fabricados na França por uma empresa chamada Matra. E o governo brasileiro, a Força Aérea pegou e falou, olha, precisa mandar essa peça que está com esse defeito de volta para a França. Né? E essa, enfim, pelas características da peça, essa é uma peça que não poderia ter voado num voo comercial, mas voou. E estava dentro desse avião. E não sei se tu sabe como funciona o assento ejetável. Ele é um explosivo que como se fosse um foguete que joga o assento para fora do avião, aí o avião cai, né? E aí o piloto vem com paraquedas ali, praticamente desacordado, porque o impulso é gigantesco. Aí imagina se um negócio desse tivesse disparado no porão traseiro de um 707 que está se aproximando do pouso, assim. É meio estranho pensar que... Bom, como vocês disseram, né? São especulações, os caras provavelmente... Bom, os caras chamam de turbina até hoje, né? Não, e tem mais assim, normalmente... Eu até falei isso pro Trajano também, eu falei, uma das coisas que a gente mais tem como sagrado é o relatório final de um acidente. Porque é ele quem te guia para melhorias que vão evitar aquilo novamente. No entanto... Este inconclusivo da França, ele tem tantos furos que você fala, não tá faltando, sabe? Não montou o quebra-cabeça. A história não fecha. E tinha tanta evidência. Porque, de novo, né? Assim, é de foda, né? Porque assim, e aí, o que será que aconteceu? Aí começa a gente a especular. Outra, esse avião pousou num campo de cebola, em Sault-de-Chartres. É uma cidade na cabeceira da pista do aeroporto de Orly. Eu estive lá num local. Eu fui lá ver onde é que era, né? Tinha as coordenadas, fui lá ver, continua sendo uma zona rural. O avião estava parado lá. Né? Depois que removeram os corpos, né? Aquilo lá virou um ambiente perfeito para você investigar.
E assim, se eu tacar fogo nesse prédio aqui, né, qualquer pessoa que estuda incêndio vai chegar à conclusão que o fogo foi iniciado em tal local, porque assim, incêndios deixam digitais. Marcas, Né? É perfeitamente possível dizer onde foi o foco de um incêndio. O prédio que desaba, você consegue fazer isso? Imagina o avião que está... Porque o Boeing ele pousou no Campo de Cebola. Né? É um trabalho de pilotagem até hoje considerado espetacular do comandante Antônio Fusimoto, que se aposentou na Varig, né? Um piloto de mão cheia. Trabalhei com o filho dele. E o filho dele me narrou em primeira pessoa as coisas que o pai dele não quis contar na imprensa, mas contou para a família. Entendi. E assim, o Fusimoto faz um pouso que até hoje é considerado um dos mais incríveis da história da aviação. Ele coloca o avião no chão, abre a janela e ele vem pousando olhando para fora, porque a fumaça já impediu o pessoal de respirar ou de enxergar os instrumentos. Né? Então, assim, é algo absolutamente heróico. E assim, o avião devido às circunstâncias, ele para praticamente o charuto preservado. Perdeu os trens de pouso no impacto, perdeu os motores e tal. Mas a fuselagem estava assim, preservada. Ela depois sucumbe ao fogo, né, à temperatura. E a maioria dos passageiros já morreram ainda em voo. Sim, eles são encontrados nas poltronas. Inalação Não houve pânico, eles foram morrendo sentados nas poltronas. Então a remoção dos cadáveres assim foi o trabalho e ajudou na investigação, porque os caras usaram mapa de assento e assim falava, esse aqui era uma mulher, esse aqui era um homem, tal. Por quê? Porque eles morreram. Já estava parado ali. Pararam de respirar, enfim, não houve pânico, gente que saiu correndo. O Ricardo conta isso, né? Então, assim, cara, tinha tudo para saber o que aconteceu lá, mas o resultado final é que não se pode chegar à conclusão do local da origem do fogo. Nem o que tinha a bordo, a documentação das coisas que estava a bordo some. Então, existem várias coisas assim que realmente não ligam. Agora, sabe o que é cruel? Assim, se a verdade tivesse surgido nesse relatório, a gente não teria tido um acidente em Everglades, que foi o embarque de gerador de oxigênio. A gente tem hoje... Por que um acidente desse não ocorreria hoje em dia? Porque qualquer coisa que seja inflamável, ou químico, ou explosivo, tudo isso, ou oxigênio, ou não pode ser transportado em avião com passageiros, ou ele tem que ser embalado de uma maneira XYZ, tem que passar por um setor da empresa que vai atestar que aquilo é um dangerous goods, ou seja, é um produto perigoso. Hazmat. A documentação é toda feita, vai para o piloto assinar, o piloto sabe, pô, no meu porão traseiro tem uma bomba de combustível lá que tem combustível dentro que é inflamável, mas está embalado tudo de acordo com o que já assinaram. Então tudo isso é de conhecimento. Mas hoje é assim, porque aconteceu um acidente em Everglades em 1996, por aí, 95, 96. Estava carregando coisa que eu não sabia que estava carregando. Eles estavam carregando geradores de oxigênio. Que eles consideravam que estavam vazios. E aí, mas não estava. Aí começou a gerar oxigênio, que gera um calor gigantesco, transmitiu para os outros, pegou fogo no porão. A piloto tentou voltar para Miami, mas caiu no pântano lá em Everglades antes e morreu todo mundo. A partir desse dia mudou todo o procedimento da aviação, que poderia ter sido mudado em 1973, se tivesse surgido a verdade. E depois disso, acho que a gente só tem mais um acidente com fogo na carga, né? Que é aquele 747 da UPS em Dubai. Sim. Né? O 747-400 que cai em Dubai. Que continua sendo, apesar de ser dangerous goods, né? Tem toda uma embalagem e tudo mais. A gente tem um problema de transporte de baterias que é muito crítico. Essas baterias de íons de lítio, íons de lítio, elas são extremamente incontroláveis na hora que pega fogo. E não tem sistema de extinção de fogo. Se o fogo violento. Se o avião ainda o compartimento de carga é isolado do cockpit, o que não é o caso na grande maioria, aí você conseguiria jogar um agente extintor, talvez, e controlar um fogo desse. Mas como o ambiente é compartilhado, você não pode tentar sufocar um fogo, porque aí você vai sufocar os pilotos também. Então é complexo esse negócio de transporte. Mas é por isso que não vai em avião de passageiro. Você está num tubo pressurizado a 10 km de altura. Né? É um ambiente que não te ajuda também a apagar fogo. Né? Então Está num tubo. Né? Mas, senhores passageiros, fiquem tranquilos que isso não vai com passageiro a bordo, tá? O Guilherme de Souza mandou aqui, ó. Que papo legal, poderia assistir por horas. Panda, Não fala isso não, que o Panda fica até meia-noite aqui falando. Cara.